Livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e depois nós vamos lá para o verso 12. Daniel 3, amém? Verso 1 e depois verso 12 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses?
nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações nessa noite. Certo escritor disse: 2 importantes fatos nessa vida saltam aos olhos. Primeiro, que cada um de nós sofre inevitavelmente derrotas temporárias, de formas diferentes e em ocasiões mais diversas. Segundo, que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Ainda não encontrei homem algum bem-sucedido na vida que não houvesse antes sofrido derrotas temporárias. Toda vez que um homem supera os reveses, torna-se mental e espiritualmente mais forte. É assim que aprendemos o que devemos à grande lição da adversidade.
Outro escritor diz, de maneira geral, algumas pessoas, diante da adversidade, acabam desistindo e nada resolvem. Outras, diante da adversidade, resistem por algum tempo, mas logo acabam desistindo. Mas diante da adversidade, existem aqueles que são motivados por desafios, que se adaptam e aprendem com cada situação, problema. E continuamente se esforçam, crescem, melhoram, aprendem e expandem as suas capacidades. Você faz parte desse último grupo. Diante das adversidades, você é aquele que se sente motivado pelo desafio. Você faz parte do grupo daqueles que se adaptam e que aprendem com cada situação, problema. Você faz parte desse grupo que diante da adversidade se esforça, cresce, melhora, aprende e cresce, expandindo a sua capacidade. Você faz parte desse terceiro grupo, amém? Eu estou falando aqui hoje aos meus irmãos que, pela graça de Deus, têm conseguido superar as adversidades. Daniel é um exemplo de um cristão que, diante da adversidade, foi vitorioso. O texto nos fala do povo de Deus, especialmente de Daniel e seus amigos, supervisores administrativos do povo de Deus, que serviram na Babilônia, e que, a despeito de todos os desafios, de todas as tentações, de todas as adversidades, jamais se dobraram servindo aos deuses babilônicos. O texto no capítulo 3, no versículo 1, diz que Nabucodonosor ergueu uma imagem de ouro, 30 metros de altura e quase 3 metros de largura, e ordenou que todos o adorassem. Mas Daniel e seus amigos desobedeceram. A notícia da desobediência deixou o rei furioso, e ele ordenou que ele trouxessem aqueles homens à sua presença. E o resultado da desobediência às ordens do rei, o prêmio pela desobediência seria a fornalha ardente. A fornalha era o lugar usado para assar tijolos. As execuções eram comuns, conforme Jeremias, capítulo 29 e 22. Fornalha pode simbolizar a prova, pode simbolizar a luta, o sofrimento. A fornalha pode simbolizar para nós as adversidades. Talvez você esteja agora mesmo enfrentando uma fornalha. Fornalha da crise conjugal. Quando cresce o desinteresse, quando não há mais diálogo, e a crise se instaura. A tristeza toma conta dos cônjuges e parece que não há meio de acordo. A fornalha das dívidas, da crise financeira. É quando você vai percebendo que é complicado sair. As dívidas vão crescendo e você faz empréstimo para pagar as primeiras e a dívida vai aumentando com o tempo e você não sabe o que fazer. Fornalha da enfermidade. A fornalha do desemprego. A fornalha do abandono. A fornalha da traição. Quantas vezes eu e você já não entramos na fornalha, e quem sabe, talvez aqui essa noite, alguns estão vivendo um período assim. A fornalha pode representar o alto preço que você está pagando por decisões corretas que você tomou, assim como Daniel e seus amigos. A fornalha pode ser uma escolha que você tenha feito entre o certo e o errado. Nesse caso, cada um de nós pode identificar uma fornalha.
Qual é a sua fornalha? Qual é o preço que você está pagando por ser honesto e por não abrir mão de sua fé? Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha vitoriosamente. E nós vamos olhar agora para essa história e aprender algumas coisas. Em primeiro lugar, precisamos ter coragem para enfrentar as fornalhas da vida. Versículo 15 e versículo 18. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem. Porém, se não adorardes, no mesmo instante sereis lançados na fornalha de fogo ardente. E quem há, disse o rei, aqueles homens, que possa livrar vocês das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque, Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos te responder. Se o Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Precisamos ter coragem para enfrentar as fornalhas da vida. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam nesse ponto ter entregado. Mas vejam o que disseram: se o Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Diante das fornalhas, às vezes temos a tendência de ser fatalistas. Ah, não tem jeito não. O meu fim é esse mesmo. Podemos, às vezes, diante da fornalha, sermos tentados a abrir mão dos nossos valores. Não é fácil lidar com a dor da fornalha. Se nós não entendermos que aquele momento, aquela prova, aquela adversidade é tratamento de Deus, ela pode nos afastar de Deus. Muitas pessoas nessa hora perdem a cabeça e cometem loucuras. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, prostrai-vos e adorai a imagem que fez. Muitos, diante da fornalha, entram em desespero. Mas não foi isso que nós vimos na vida desses homens. O que nós vemos aqui foi equilíbrio, confiança, coragem. A Bíblia tem aproximadamente 365 não temas. Alguém já disse que isso equivale um não temas para cada dia. Cada dia do ano. Paulo escreveu a Timóteo: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder. Diante das fornalhas, nós precisamos ter coragem. Diante das fornalhas da vida, precisamos confiar em Deus. O verso 17 está claro, muito claro, a confiança, a fé desses homens. Diante da adversidade, esses homens professaram a sua fé. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Precisamos confiar em Deus. As fornalhas da vida muitas vezes ameaçam, tentam roubar a nossa confiança em Deus. Quem sabe esse não seja o quadro da sua vida, quem sabe você não está assim, titubeando, com medo, pensando em abrir mão de valores. Primeiro, precisamos confiar em Deus, porque Ele é soberano de nossas vidas. Deus tem tudo sob o seu controle. A minha vida e a sua vida não caminha ao léu da própria sorte. Deus está guiando a nossa vida.
Precisamos confiar em Deus porque Ele é soberano sobre as nossas vidas e não há nada, absolutamente nada que aconteça com você, ao redor de você, não há nada que venha sobre você que não esteja debaixo do controle de Deus. Mas como é difícil na hora e que estamos enfrentando momentos assim desafiadores, continuarmos resolutos e confiantes em Deus. Precisamos confiar em Deus porque Ele é soberano e porque Ele, como soberano, é também Deus protetor. Porque o Senhor nosso Deus é sol e escudo. O Salmo 139 diz que Ele nos cerca por trás e por diante e põe a sua mão sobre mim. Precisamos confiar em Deus porque Deus é soberano, porque Ele é o nosso protetor e porque Ele batalha por nós, Ele guerreia por nós. Nós servimos ao Deus dos exércitos. Amém? Em terceiro lugar, ao enfrentarmos a fornalha de fogo ardente, não podemos nos esquecer que sempre haverá o quarto homem conosco. Não podemos nos esquecer que ao enfrentarmos as adversidades, sejam elas de que natureza forem, e algumas dessas fornalhas, elas serão muito particulares, muito pessoais. Algumas dessas fornalhas, você vai orar, e elas vão aumentar a temperatura, e por um tempo você terá a sensação de que Deus esqueceu de você, a sensação de que você está pagando alto preço pelos seus pecados. Mas não se esqueça que, a despeito de qualquer dúvida, uma coisa não vai mudar: o quarto homem sempre estará com você. O Senhor Jesus estava com eles no fogo. O texto se refere a mais uma aparição de Jesus no Velho Testamento, que nós chamamos de cristofania. A verdade é que mesmo que estejamos numa fornalha, sempre estaremos em boa companhia. Amém? A verdade é que mesmo que estejamos diante da adversidade, sempre estaremos em boa companhia. O salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus criador do céu e da terra. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não estaremos sozinhos. O capítulo 33 de Êxodo é uma experiência interessante de Moisés. À medida que ele vai subindo o Monte Sinai, cada etapa, Moisés aprendia mais acerca de Deus. À medida que ele subia, Deus foi revelando a ele a sua santidade. Nas densas trevas da nuvem, no fogo, nos relâmpagos e nos trovões, Deus se revelava intensamente a Moisés. Em seguida, Deus mostra a sua justiça a Moisés quando dá a ele os 10 mandamentos. Porém, a revelação mais importante foi a seguinte: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Êxodo 33, 14. À medida que Moisés subiu o monte, a fornalha se tornava mais quente, tendo a visão das dificuldades, mas ao mesmo tempo a revelação do poder de Deus, a revelação do caráter de Deus. Mas no ápice, o que Deus fez Moisés perceber é que ele não estava sozinho. A face do Senhor e o seu olhar vigilante não abandonarão você. Quarto lugar, devemos lembrar que são nas fornalhas da vida que os grandes milagres acontecem. Quantos aqui poderiam olhar para mim hoje e assim até num ato de coragem dizer: pastor, eu estou na fornalha? Pode? Não tem problema não, fique com vergonha não, que todo mundo aqui já passou pela fornalha. Pastor, estou na fornalha. Então eu quero dizer para você, Deus está prestes a fazer um milagre na sua vida. Amém?
Você quer levar alguma coisa hoje no coração? Duas coisas você precisa levar. Primeiro, você não está sozinho, Jesus está com você. E segundo, Deus está prestes a fazer um milagre na sua vida. Não seja incrédulo diante das fornalhas. Cuidado. Como Daniel e os seus amigos, professe firmemente, confiantemente a sua fé. Se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Não seja incrédulo. A incredulidade de Deus, a incredulidade encolhe os braços de Deus para nos abençoar. Não coloque os seus olhos nas fornalhas. Não se conforme com a fornalha. Não seja acomodado, não seja fatalista. Não pense que vai ser daí para pior e que não tem solução. Resista a essa ideia, porque ela não vem de Deus. Busque as coisas lá do alto, pense as coisas lá do alto. Não seja, portanto, fatalista, mas também não se conforme com a fornalha. Queira mudanças. Meu problema é insolúvel, muitos dizem. Não há nada a ser feito, pastor. Pare de limitar o poder de Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, pois nada é impossível para Deus. Como diz um certo pastor muito querido, espere o improvável. O indizível, o que está fora do seu controle. Ore por assuntos e temas que, quando a resposta chegar, todos terão de dizer: só pode ter sido Deus. Enfrente a fornalha, confiando que Deus não deixou de agir milagrosamente em nossos dias. O tempo dos milagres não cessou. Deus não encolheu a sua mão, Ele não abdicou do seu poder de governar e de intervir. Ele pode tudo quanto Ele quer, e quando Ele age, ninguém pode detê-lo. Zacarias capítulo 13, versículo 9 diz: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. O ourives, aquele que faz bonitas joias, trabalha inicialmente com minério bruto, o ouro. E ele vai colocando fogo, aumentando a temperatura sobre aquele minério bruto, e através do calor, ele vai moldando de acordo com o seu interesse. O trabalho do ourives só termina quando a superfície do metal está reflexiva. A imagem do ourives se projeta perfeitamente naquela peça que está em alta temperatura. Da mesma forma, Cristo permite que muitas vezes experimentemos adversidades e provações, e é através delas que o nosso caráter é moldado e a nossa vida espiritual ganha a forma de Jesus. Esse trabalho leva tempo, e ele só estará terminado quando eu e você refletirmos completamente a imagem de Cristo. Por isso, não reclame se hoje você está passando por alguma adversidade. Tente perceber o quarto homem no meio da fornalha e permite que tudo isso que está acontecendo ao seu redor transforme a sua vida. Se permita, ou permita a você mesmo, tornar-se exemplo para as pessoas ao seu redor. Nabucodonosor foi tocado pelo aquele testemunho de firmeza e de confiança daqueles homens diante da fornalha. Meus irmãos, diz Tiago, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança,
deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Na fornalha ou na adversidade, Deus promete que você será guardado pela sua poderosa mão. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo, Ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Meu irmão, minha irmã, não faça da fornalha o fim. Não faça dos momentos adversos, da tribulação, não faça da sua crise um túmulo. Mas permita que na mais difícil e profunda e angustiante adversidade, a sua vida se torne uma bênção. Deus permite a fornalha para chamar a nossa atenção. Deus permite a fornalha para que você se torne mais seguro do amor dEle. Deus permite a fornalha para me tornar mais humilde. Deus permite a fornalha para purificar a minha vida. Deus permite a fornalha para aumentar a nossa fé e para nos ensinar a verdadeira obediência. Deus permite a fornalha, às vezes, para peneirar as nossas amizades. Interessante que nenhum daqueles amigos desistiram, né? Foram juntos para a fornalha. Eram bons amigos. Deus permite a fornalha para aumentar o meu desejo e o seu desejo de conhecê-lo. A coisa mais importante, diz a palavra, é conhecer a Deus e o seu poder. Deus permite a fornalha para lembrar que a nossa vida é uma batalha espiritual, mas junto com isso, Ele também nos ensina a dependência de Deus, a buscarmos o fortalecimento e a fundamentar a nossa vida na palavra. Deus permite a fornalha para nos ensinar a virtude da paciência. Romanos capítulo 5, versículo 13 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Como que você agora olha para a sua fornalha? Certo líder político diz que o pessimista vê dificuldades em todas as oportunidades, e o otimista vê oportunidades em todas as dificuldades. Comece a abrir os olhos e perceber o que Deus está fazendo. Martin Luther King diz que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas é como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Não faça da sua adversidade o seu fim. Não faça da sua adversidade, da sua fornalha, o seu túmulo, mas permita que a mais difícil, profunda e angustiante adversidade faça da sua vida uma bênção. Curve a sua fronte para nós orarmos. Eu perguntei hoje para você qual é a sua fornalha. Quantos estão passando pela fornalha? Eu quero parabenizar você que admitiu estar na fornalha. Quero parabenizar você que admitiu que tem enfrentado momentos difíceis. Talvez ninguém saiba disso, mas você sabe da sua luta contra o pecado. Você sabe da sua luta para manter-se fiel. Você sabe das tentações, das pressões que tem sofrido para abrir mão dos valores de Deus. Que bom que hoje você está compreendendo que Deus permitiu a fornalha para tornar você melhor ainda. Meu irmão, a fornalha pode vir para todos nós. O rei Salomão disse que o tempo e o imprevisto sobrevém a todos.
Não estamos imunes às fornalhas. Ocorrências inesperadas e até devastadoras podem surgir. Mas lembre-se, você faz parte daquele grupo que é motivado por desafios. Você faz parte daquele grupo que cresce diante das dificuldades. Você é um vencedor. Como aqueles homens jogados na fornalha, você vai passar por isso e no fim de tudo se tornará mais próspero. Eu quero orar com você nessa hora para que Deus renove as suas forças. Eu não sei se Deus vai tirar você da fornalha agora. Eu não sei se Deus vai fazer esse tempo de fornalha cessar. Mas eu sei de uma coisa, Ele vai estar com você. Você está em boa companhia. Tem um quarto homem aí do seu lado. Tire os olhos das chamas ardentes. Tire os olhos daqueles que te oprimem, daqueles que te abandonaram, daqueles que te caluniaram, daqueles que estão te prejudicando. Tire os olhos deles. Abençoe a eles. Abençoe aqueles que te prejudicaram. Abençoe aquele que te abandonou, aquela que te abandonou, aquele que virou as costas. Abençoe a ele. Tire os olhos dele. Deixa ele seguir o caminho dele. Abençoe a ele em nome de Jesus. Olhe para Jesus. Ele está fazendo algo poderoso na sua vida. Quero orar com você, para Deus fortalecer sua fé nessa hora. Deus bendito, assim como os teus olhos estavam sobre a vida daqueles homens que foram jogados naquela fornalha, assim como mais do que olhando, o Senhor estava presente, assim também o Senhor está conosco. Assim também o Senhor está com os meus irmãos que agora passam por momentos adversos. Nós sabemos disso. E que a sua presença se faça sentir nesse coração. Que a sua presença se faça sentir de forma poderosa nessa vida. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder nessa vida. Traz nessa hora firmeza. Enxuga dos olhos toda lágrima. Firma os pés dos que estão vacilantes. Em nome de Jesus, traz coragem aos tímidos. Dá-nos sabedoria e discernimento para compreendermos o teu trabalho, para compreendermos o teu tratamento na nossa vida nessa hora. Alimenta-nos com a tua esperança. Nós te pedimos isso no nome de Jesus.